Sapata ou estaca? Qual é a melhor fundação para utilizar na minha obra? Eu, como engenheiro estrutural, qual fundação eu vou escolher para que se torne mais segura, mais econômica e mais executável? Essas respostas eu vou te dar nesse vídeo e ele já merece um like e uma inscrição nesse canal. Vamos para o vídeo. Sejam todos bem-vindos a este vídeo e aqui eu vou mostrar alguns fatores para determinar e para direcionar a escolha da tua fundação. E aí, esses fatores vão ser sempre balizados pelos 3 pilares do estrutural na real, que é o método que eu ensino a engenheiros e estudantes de engenharia a fazerem projetos estruturais faturar mais de R$8.000 por mês com projetos. E aí, quais são esses 3 pilares? Segurança, economia e execução. A melhor fundação, sapata ou estaca, é a que seja mais segura para a obra, é a que gaste menos dinheiro do bolso do cliente e é a que seja mais fácil de executar diante desses 3 pilares. Ou seja, nós vamos alinhar esses 3 pilares para dar o melhor resultado. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas situações, algumas informações, na verdade, que vocês precisam ter para determinar o melhor tipo de fundação. E o primeiro é você escolher o solo. Escolher o solo não, desculpa. Você analisar o solo, onde você vai pegar um laudo de sondagem SPT e tirar 2 informações extremamente importantes. Quais são essas, Walter? Primeiro, a informação do SPT e segundo, a do nível d'água, tá certo? Aqui você vai determinar a resistência do solo e onde vai estar o nível d'água. Outra informação bem importante é a carga. Walter, eu vou fazer para uma fundação para uma casa térrea. Dependendo da carga que tenha lá, você vai escolher um tipo de fundação. Ah, é um prédio de 20 pavimentos. Outro tipo de fundação. Ah, é um sobrado, é um prédio de 4 andares, outro tipo de fundação. Então você precisa ter basicamente essas 3 informações aí na ponta da língua. Primeiro, SPT, segundo, nível d'água e terceiro, a carga, tá? Então vou colocar aqui carga dos pilares que vai receber a sua obra, que a sua obra vai receber, tá certo? Então essas informações, elas são essenciais. E aí, outra informação que você precisa ter é do conhecimento do tipo de fundação. Tá certo? Isso aqui é uma aula de estrutural na real e estou dando gratuitamente aqui para vocês. Como assim? Por exemplo, aqui ó, você precisa entender quando é que eu posso utilizar sapata e quando eu não posso. Quando eu posso utilizar estaca escavada e quando eu não posso. Quando eu posso utilizar estaca Strauss e quando eu não posso. E estaca hélice contínua da mesma maneira. E aqui eu vou dar alguns parâmetros rapidinho, já para você anotar. Se tiver papel e caneta, já anota aí. Se você quiser, salva esse vídeo para você assistir depois. Não se esquece de dar o like, tá? Se você não deu, tá certo? Primeiro, para você utilizar sapata. Ah, eu quero utilizar sapata. Primeiro de tudo, você tem que analisar o SPT e ver se ele é maior que 10, aonde? Na cota de assentamento, que é onde você vai assentar a sapata. Por quê? No SPT aqui tem várias profundidades aqui, ó. A profundidade aqui, ó, como você pode ver, ela vai variando. Aqui, ó, 1 metro, 2 metros, 3 metros e assim vai. Então, na cota que você for assentar seu sapato, o SPT tem que ser maior que 10. Não pode ter nível d'água, até pode, mas acaba, em alguns casos, se tornando inviável, tá certo? E a cota de assentamento a ser menor ou igual a 3. Também pode ser maior que 3, mas aqui são alguns bons parâmetros para você se balizar, tá certo? Por exemplo, o meu NSPT é menor que 10, então vou para uma estaca. Vou para a estaca escavada, que é uma estaca barata. Porém, se tiver nível d'água, já não rola fazer. Por quê? Porque a estaca escavada, eu tiro a terra aqui com a hélice e depois é que eu jogo concreto. E aí, se eu tiro a terra e a terra está encharcada de água, a água ela vai minar no buraco. E aí, quando jogar o concreto, eu vou jogar o concreto na água e não no solo. Isso aí não é interessante. A estaca Strauss, ela é bem interessante até quando você tem um terreno desnivelado. A estaca hélice contínua também é bem interessante até quando tem nível d'água, porque a estaca hélice contínua, dentro dessa hélice aí tem um tubo que passa o concreto. Percebe que aqui, ó, eu tenho o concreto, tá certo? E como eu tenho o concreto aqui, eu já, quando a hélice ela vai saindo do buraco, já vai concretando através desse tubo aqui, ó. Que aqui dentro tem uma tubulação que aí passa o concreto por ela. Ou seja, eu tiro o solo e coloco o concreto ao mesmo tempo. Eu vou levantando e vai concretando, levantando e concretando. Então não dá tempo da água entrar dentro do buraco. Tá certo? E aí, baseado nessas informações, a gente vai escolher, eu vou analisar aqui esse SPT e eu vou escolher com vocês através desse mapa aqui,
que é o mapa das fundações, onde eu vou mostrar para vocês aqui o caminho para você escolher a melhor fundação para a sua obra, tá bem? E aí, vamos para cá. Quais são as informações que eu vou analisar? Se você não sabe ler, isso aqui tá grego, Waldner, não estou entendendo nada, você vai aqui no canal, no YouTube, você vai colocar e vai digitar assim, leitura, laudo de sondagem, Waldner Wagner. Qualquer dúvida que você tiver, sempre coloca meu nome. Coloca, eu tô com dúvida em sapata. E aí você coloca sapata, Waldner Wagner. Tô com dúvida em balanço, balanço, Waldner Wagner. Você coloca o tema e coloca mais Waldner Wagner, que vai aparecer aí algum vídeo para você, tá bem? E aí vamos lá. Aqui, e aí eu não vou explicar como ler laudo de sondagem, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, tá bem? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou analisar aqui é o SPT. Então o SPT aqui nas 3 primeiras camadas, que eu falei aqui que o ZF ele iria aqui para 3 metros, ele é o quê? Ele é 2, 2 e 2. Esse NSPT é maior que 10, maior ou igual a 10? Não é, tá? Então aqui, ó, primeira coisa que a gente vai ver, ó, é maior que 10, se ele for maior que 10 e se for sem nível d'água, e também, vamos lá, maior que 10, sem nível d'água e menor que 3 metros, você vai para uma sapata isolada. Volta, é maior que 3 metros, aí você vai para uma estaca broca ou uma estaca escavada, tá certo? Aí você pode ir para um desses aí. Mas aí, vamos lá. Se for em uma situação aqui, onde o NSPT ele não é maior que 10, tá? Ele é menor que 10, que é a nossa situação. E se for sem nível d'água, aí eu vou para uma estaca escavada, tá? Percebe que a estaca escavada ela está tanto no lado do sim, como está no lado do não, tá? Se for maior que 10, eu consigo utilizar uma estaca escavada, desde que seja sem nível d'água e o Z seja maior que 3 metros. Eu posso utilizar uma estaca escavada ou uma estaca broca. Lembrando que a estaca broca geralmente ela vai até 5 metros, tá bem? Aí se ele não for maior que 10, se for menor que 10, aí se for sem nível d'água, você pode utilizar a estaca escavada ou a broca. Vamos ver se aqui eu tenho um nível d'água maior ou se está presente ou não o nível d'água no nosso solo. E aqui, ó, nível d'água, o NA, eu tenho que o meu nível d'água está 3,10. Se ele está a 3,10 e eu vou precisar utilizar uma estaca que ela vai passar dos 3 metros tranquilamente, percebe que o solo começa a ficar bom aqui no 17, 21. Então, provavelmente, a estaca ela vai ter aí mais de 5 metros. Ela vai passar 5, 6, 7 metros e assim vai, tá certo? E aí, o que é que acontece? Aqui tem algo interessante que a gente pode avaliar. Como eu tenho um nível d'água presente a 3 metros e a minha estaca escavada ou até a broca vai ser maior que 3 metros, significa o que, Waldner? Significa que eu não consigo utilizar estaca escavada, tá? Então, por quê? Porque eu tenho nível d'água. Então, eu vou para um NSPT menor que 10, não, e com nível d'água. Se for com nível d'água, já vou perguntar, tem vizinhança ou não tem vizinhança? Se não tiver vizinhança, você pode utilizar qualquer um desse tipo aqui, cravada, hélice contínua, strauss, raiz, enfim. Se tiver vizinhança, você pode utilizar também uma cravada, por exemplo, mas você tem que avaliar o estado da vizinhança, tem que avaliar o solo, se ele vai descer tranquilo, se não vai descer, enfim, porque por ter o bate-estaca ali que vai cravando a sua estaca, ele pode ocorrer patologias no terreno vizinho. Tem que ser algo bem estudado. Não é sempre que dá para utilizar com vizinhança. Agora, se tiver vizinhança, sempre você vai poder utilizar essa aqui. Tá bem? Hélice contínua, strauss ou raiz. Então, aqui, se a gente for analisar, a nossa estaca ela vai mais ou menos aqui, creio eu, dependendo da carga, vai ser um sobradinho. Talvez aqui até uns 8 metros, tá? Um sobrado como esse aqui, tá? Tem um térreo, um primeiro andar, tem uns balanços, um negócio interessante. Vai até uns 8 metros, mas pode ser que passe mais do que isso. Pode ser que vá a 9 metros, a 10 metros. Eu vou ter que calcular. Como é que eu defino essa cota de assentamento? Vou mostrar para você. Para definir a profundidade onde eu vou parar a minha estaca, eu preciso de quê? Preciso calcular a minha estaca. Preciso, por exemplo, determinar que vai ser a estaca hélice contínua, para eu ver qual é o NSPT e para ver qual é a resistência. Quanto é que vai resistir? Qual é a resistência de ponta? Qual é a resistência de atrito lateral? Qual é a capacidade de carga? Para eu verificar se, com aquele número de golpe SPT, eu consigo resistir às cargas, que vai ali na capacidade de carga
na nossa stack. Por exemplo, aqui eu fiz um exemplo rapidinho, 14 toneladas. Então, se o meu pilar ele tem mais que 14 toneladas, eu não consigo fazer, por exemplo, estaca hélice contínua. Até consigo se eu utilizar mais de uma estaca, tá certo? Mais uma única estaca, eu não consigo. Aí eu tenho que avaliar isso. Essa planilha eu disponibilizo para os alunos de estrutural na real. Se você quiser ver, tem um link aqui abaixo, tá certo? Então, aqui, observando, chutando por alto aqui para determinar, a gente já vê que muito provavelmente a estaca que eu vou utilizar vai ser uma dessas 4 aqui. E qual é que eu prefiro? Geralmente uma hélice contínua, tá? Posso utilizar Strauss? Posso, mas ela não é uma estaca tão produtiva. Então você vai gastar mais com mão de obra. Não é tão legal. A raiz pode, mas a raiz é mais para prédio, para obras maiores, que ela é bem cara, tá? A microestaca é mais para reforma. Seria ali uma hélice contínua nesse caso. Então, entendeu? Qual é o melhor tipo de fundação? Vai a resposta. Grava esse vídeo todinho para dizer depende. Tem uma brincadeira que o pessoal fala. Passei 5 anos na faculdade para toda resposta que eu tenho que dar, eu dizer depende. E de fato, depende. Você tem que ter vários parâmetros e várias coisas para você assimilar, tá certo? E aí então, você viu que tinha um laudo de sondagem SPT, como você analisar. Se você quiser aprender, eu vou deixar aqui um card para você analisar e interpretar um laudo de sondagem SPT. Se gostou do vídeo, já sabe o que fazer. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo. Beijo no coração. Valeu!